E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre e finalmente chegou o dia. Depois de tanto tempo testando, de várias e várias horas em live, agora sim eu venho trazer para vocês o vídeo resumindo o desempenho de 16 processadores Ryzen que foram ali comparados em vários jogos e até 2 programas. Tem gente que via essa caixinha da alegria de Ryzen aqui nas lives e achava que eu estava só com ela para ostentação, mas na verdade eu estava querendo fazer um vídeo como esse aqui, né? E também pretendo fazer um vídeo no futuro com processadores Xeon e também com Intel de nova geração. No momento que eu posso fazer mesmo de Ryzen, afinal só sou eu fazendo os testes, demora um pouco, mas acredito que vocês vão gostar bastante. Então se você gosta desse tipo de vídeo tão louco, tão longo assim, deixa o like, se inscreva para fortalecer o canal, que aí eu continuo fazendo e quem sabe até o final do ano eu consigo trazer uma lista ali de Ryzen, Xeon e Intel de nova geração, talvez uma das mais completas de canais pequenos como o meu. Mas agora resumindo tudo, eu testei cerca de 12 jogos, 9 jogos de campanha, 3 jogos competitivos. Peguei um RTX 3070, a máquina que eu testei consiste primeiramente numa placa-mãe Asus B550 TUF Plus Wi-Fi 2. Coloquei também 2 pentes, 16 GB de RAM, 3200 CL16 da Netac, não a RAM das mais tops, mas é porque eu queria que tivesse 32 GB, né? Sendo que alguns processadores só funcionaram com 3000. Aqueles processadores da geração 2000 realmente não estava subindo para 3200, só 3000. Nesse caso aqui eu não habilitei o Resizable Bar e o cooler para os processadores mais fracos foi o Gamax 400V1 e para os processadores mais fortes utilizei o AK400 da Deepcool, mais novo do que o Gamax. A fonte que eu uso aqui é uma Superfall Air Gold 750. É basicamente o que eu poderia resumir dos testes. Vai ficar um vídeo um pouco longo, mas espero que vocês entendam que realmente são muitos testes. Então vamos lá e depois eu volto com as considerações finais. Primeiro jogo, Rainbow Six Siege Full HD no médio com RTX 3070. Esse aqui eu considero um jogo competitivo. Aí eu vou dividir no final as médias entre competitivo e de campanha. O 5700X e o 5600X liderando ali, seguido do 5600, quase parecido também. Aí temos o 5600G e o 5500 empate técnico. Tem também o 3600 ficando acima dos 300 FPS. Já na casa dos 260, 280, temos o 3300X e o 4650G e o 4750G. Após isso, temos o 4100, o 3100, o 1600F e o 2600 todos empatados. A lanterninha vai ficar sempre com 3400G. Já no Counter-Strike Global Offensive, eu testei em Full HD, no baixo com RTX 3070. Vemos aqui o 5600X à frente, mas por 12 FPS, 12 em 700, dá uma diferença de menos de 2%, também um empate técnico a meu ver. Aí o 5600 fica em terceiro local ali, lembrando que ele não está com overclock, se você fizer um overclock nele fica com o mesmo desempenho praticamente de um 5600X, de um 5700, tá bom? Colocando ele a 4.2 por exemplo, e pode subir para o mesmo clock de qualquer outro 5600X. Aí temos o 5500 e o 5600 empatados, o 3600 e o 3300X empatados, e depois o 2600 e o 1600F empatados também. Vocês vão ver que o 1600F vai empatar geralmente com o 2600, porque eles são bem semelhantes, ainda mais a minha versão do 1600F, que é bem antiga, tem um bom silício. Já o 1700 Pro empatou com o 3400G, olha só, isso aqui foi diferente. Agora vamos ao Dota Full HD, qualidade gráfica alta com RTX 3070. O Dota até que faz mais uso de processador do que outros jogos competitivos, esse aqui é o último jogo competitivo, são 3 ao total. 5700X fica na frente, depois disso os 5600 e o 5600X quase empatando. Aí temos ali o empate também mais ou menos entre o 5500, o 5600G e o 3600. E depois temos aquele segmento do 1600AF, do 3300X, do 2600 e do 1700 Pro. Estão com um desempenho bem semelhante. Temos também o Ryzen 3 3100 com 4100 quase empatando e na lanterninha o 3400G. Agora demos ao início aos jogos de campanha. Shadow of the Tomb Raider Full HD, qualidade gráfica alta, 5700X, 5600X e o 5600 empate, 5500 e 5600G empate. E aí depois temos ali 1600AF, 3100 e 2100 empate. Lanterninha do 3400G. Forza Horizon 5 aqui em Full HD no alto. Percebemos de novo o empate do 5700X e o 5600X. O 5600 um pouquinho atrás, mas bem pouco também, considero empate. E aí temos o empate também, a meu ver, do 5600G, do 3300X, do 5500 e do 3600. Depois empate do 4750 com 4650 e do 3100.
e o 1600AF e o 2600 empatando também. Lanterninha, como sempre, 13400G. Assassin's Creed Valhalla, Full HD no alto. Esse jogo ainda tem mais duas qualidades gráficas para cima, tá bom? Temos aqui um empate incrível entre o 3300X, o 5600X, o 5700X, o 3600 e o 5600. Então isso aqui acaba sendo um empate técnico, tá? A gente tem que relevar também que benchmark não é perfeito e deve-se, acredito eu, ao cache dos processadores. Todos esses aí têm 32 MB de cache. Depois disso temos o 3100 e o 5600G e o 4750 e o 5500, o 1600AF e o 4650G. Também temos o 2600 e 1700 quase fazendo a mesma média. E aí no final, né, o 3400G, o único que está muito distante da média dos 90 FPS, somente 82. Próximo jogo, Horizon Zero Dawn Full HD, qualidade gráfica alta. Novamente o 5700X à frente, mas bem próximo o 5600X e o 5600. Empate técnico 5600G e 5500. Empate técnico do 3600 com 4750G. Empate técnico do 1600AF, 2600 e 1700. E na lanterninha o 3400G. Watch Dogs Legion Full HD aqui no muito alto e também mudei aqui o FOV, a distância de visão, para bem mais alto, assim vai também diferenciar mais os processadores. Esse aqui vocês vão ver que tem uma diferença maior mesmo. O 5700X à frente, 4 FPS do 5600X, o 5600X bem próximo ao 5600 e aí depois os outros bem abaixo, ó, 5500 e 5600G empate técnico abaixo, né? Temos também o 3300X empatando com 4650G e temos ali o 1600AE empatando com 3100. Olha só que diferente nesse caso aqui, né? Esse jogo aqui é um pouco mais CPU bound, né? Mais ligado ao desempenho dos processadores. Então vejam aqui que o 3400G e o 4100 nem conseguiram fazer a média de 60 FPS, infelizmente. Agora vamos ao Far Cry 6 Full HD no Ultra. Também temos uma diferença legal entre os processadores. Aqui o 5700X fica na frente, um pouco acima do 5600X, que empata com o 5600. Depois um empate técnico entre o 5600G, o 5500 e o 3600, obviamente com vantagem para o 5600G, né? Depois empate técnico do 3100, 1600AF e do 2600. E ali o 1700 Pro, o 4100, o 1600AE e o 3400G não conseguindo alcançar os 60 FPS, infelizmente. Agora um jogo mais antigo, mais tranquilo aqui para esses processadores, Middle-earth Shadow of War, aqui da saga do Senhor dos Anéis, né? Empate técnico do 5600X, do 5700X e do 5600, empate técnico do 5500, 5600G e do 3600, e empate técnico também, ao meu ver, do 4750, 4650, 1600 AF, 2600, 3100, 4100. Por último, né, o 3400G. Penúltimo jogo, Deus da Guerra, God of War, Full HD, qualidade gráfica alta. E aqui os processadores se deram bem melhor que nesse jogo, né? Ele é mais tranquilo mesmo pro 3400G que faz 94 na média. Já processadores como 4100, 1700, 2600, 1600AF ficam bem parelhos. O 3100 encosta no 4650G e o resto, 4750G, 5600G, 5500 e 3300X ficam bem parelhos, embora o 3300X conseguiu um % low um pouco abaixo, né? Talvez por ser 4/8. E o último jogo, Red Dead Redemption 2, aqui no alto em Full HD. Processadores ficam bem parelhos até o 5500. Após isso, nós temos ali um empate técnico entre o 3300X e o 2600. O 3100 fica semelhante ao 1600AF, mas vejam aqui que todos os processadores acabaram ficando legal até com esse jogo, né? Mesmo o 3400G ficou na média de 80 para cima, então eu acredito que ele é mais tranquilo do que outros demonstrados aqui, como por exemplo o Watch Dogs Legion. E agora, gente, a média geral dos jogos de campanha são 9 jogos, né, tirando CSGO, Dota e Rainbow Six Siege, o 5700X à frente e o 3400G abaixo. Também transformei em percentual para vocês terem a noção aí da diferença final entre os processadores, né? Em jogos usando uma 3070, mesmo com qualidade gráfica um pouco mais baixa, né, ali no alto, não está nem no baixo demais, nem no alto demais, é o empate técnico do 5700X, do 5600X e também do 5600 a meu ver. 3% a meu ver não é muita coisa. Aí também temos o empate técnico do 5600G, do 5500 e do 3600, com a leve vantagem para o 5600G e do 5500, né? Empate técnico do Ryzen 3 3100, 2600 e 1600 AF e empate técnico do 1700 Pro com 4100.
Embora todos bem parecidos, o 4100 acaba ficando atrás, o que é interessante porque ele é bem novo, né? Fica quase o nível do 1600AE. E o 3400G, né, lá por último. Já nos jogos competitivos, temos ali os resultados, sendo o primeiro o 5600X e o último também o 3400G. Lembrando que o 5600X só ficou com esse resultado por causa do CSGO, que teve aquela diferença um pouco estranha, né? Mas colocando em percentual, vemos que, embora esteja na frente, a diferença é mínima, né? O empate técnico do 5700X e do 5600. Então aqui, mesmo nos jogos que trazem muito FPS, que eu reduzi mais a qualidade gráfica, ainda assim esses processadores ficam bem semelhantes. O 5600, por estar em estoque, fica um pouquinho abaixo, mas ainda fica bem a posição dele, né? Terceiro colocado. 5500 e 5600G bem empatados. O 3600 aqui já fica um pouquinho abaixo, a maior diferença, acredito eu, porque ele não manda tão bem assim nos jogos competitivos quanto o 5500 manda. Aí também temos empate técnico do 4750G e do 4650G, e é por isso também que eu acabo não pegando o Ryzen 7 desses G, prefiro pegar tipo um Ryzen 5 5600, caso seja interessante para vocês, né? Empates ali entre o 3600, 1600F, 2600 e 4100. Veja só que esses processadores ficaram bem semelhantes. Além disso, eu também deixo para vocês dois programas aqui diferentes de jogos, né? Um deles é o Handbrake, em uma conversão de arquivo que eu chamo de encode, um arquivo de 12 minutos em Full HD X264, e vemos ali o 5700X à frente, depois o 5600X, depois o 5600, lembrando que quanto menor o tempo, melhor fica, né? Vemos ali então que mesmo o 5600 tendo menos núcleos, ele, por conta dos núcleos serem bem fortes, fica ainda no mesmo nível do 4750G, que tem ali 8 núcleos e 6 threads. O 2600, o 1600AF, o 4100 e o 3100 com empate e bem na lanterninha, como sempre, o 3400G, né? Ele é mais para referência mesmo. E o outro programa testado foi o Blender. Aqui foi um benchmark do próprio programa, agora o benchmark é um pouco diferente, mas tá aí para vocês, né? 5700X bem à frente, seguido do 4750G, mas que não perde muito ali o 5600X e o 5600. Em seguida temos o 5600G, 5500 e 3600, depois o 4650G ficando parecido com o 1600 Pro, e aí temos lá no final, né, o 3100 e 4100, quase empate também. E é isso, meu povo, depois desse teste longo e doido, vocês viram que algumas coisas ficaram até diferentes do que o pessoal geralmente costuma pensar. Por exemplo, quem ganhou foi o 5700X, mas não significa que o 5600X fique muito atrás, né? Fica bem parelho a ele. Mesmo o 5600 também fica bem parelho, por isso que geralmente eu recomendo o 5600, mas a placa de vídeo mais forte que você puder pagar. É uma ótima configuração, além de um 5500, como ele é a placa de vídeo que você puder pagar também. Já para processadores de mais baixo custo, você tem as opções como o 3300X, embora é extremamente raro no AliExpress, então sobra o 2600, por exemplo, talvez um 3500X para quem compra do AliExpress. Tem também a opção de você pegar um processador como o 2600 e combinar com placas de vídeo já de desempenho bem bacana, como por exemplo o RX 6600M. As pessoas perguntam se uma coisa combina com a outra, uma coisa casa com a outra. Eu vou dar uma dica para vocês do que vocês podem fazer. Vocês podem pegar meu comparativo da 6600M contra a 2060 e a 3060, ver a média que as placas de vídeo fazem e comparar nos mesmos jogos com processadores como, por exemplo, o 2600, o 3100, por exemplo, e vocês vão ver que a média que esses processadores empurram acaba chegando bem perto do que uma 6600M empurra no máximo, ou seja, casa muito bem para quem gosta desse termo de casar. É claro que em algum jogo ou outro pode acontecer algum problema deles não serem tão bons assim, tipo o novo Spider-Man, mas no geral vai ficar bem bacana. Então, recomendo que vocês façam esse dever de casa aí, e se vocês fizerem, deixe também nos comentários, tá? Porque os jogos são praticamente os mesmos e as qualidades gráficas são praticamente as mesmas. Eu até pretendo fazer um vídeo ensinando isso no futuro, mas eu acho que só com essa deixa, muita gente já consegue saber o que fazer. Queria também agradecer nesse vídeo aqui o Francisco, meu inscrito, que me emprestou o Ryzen 3 3300X, que é muito raro, e também o Lipesito, que emprestou o 5600, o 1600AE de primeira geração, e o 3600 para refazer alguns testes que eu ainda não tinha uns bons resultados. Então também vejam o canal do Lipesito aqui na descrição. Por enquanto é só que eu poderia oferecer, espero que vocês tenham gostado e que possam usar esses resultados aí para o futuro. Eu acredito que esse teste aqui vai servir para base de muita coisa, tá bom? E claro que talvez no futuro complemente com um Xeon Intel de nova geração. Por enquanto é só, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!